Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. Agora são 8 horas e 21 minutos. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da sua Cultura FM. E hoje, segunda-feira, é dia de conversar com o médico cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação Médica Brasileira, residência médica em Medicina Interna Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, participou de curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade Estácio de Sá, é médico do trabalho, realiza perícias para aposentadoria e acidente do trabalho. Também é médico sanitarista concursado e diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica. Atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma e efizema pulmonar, entre outros exames. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Mávio Alves. Bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Bom dia a você que não sai às segundas-feiras se ouvir esse galo rouco, Dilson Assunção. E Mávio Alves, meu amigo, rapaz, essa tá ruim essa garganta gripe aí, se apaixonou por mim, viu, cara? Até que Fazia 10 anos que ela não chegava perto. Chegou e agarrou mesmo. Imagina o seguinte, viu? Se eu fumasse, se eu fosse, digamos assim, um camarada que tivesse obesidade mórbida, apneia do sono, meu Deus do céu, viu? Eu fico com pena das pessoas. Me diga uma coisa, doutor, esse período agora de gripe tá graçando aí, né? As pessoas estão ficando gripadas. E aí o pessoal tem, toma chá com limão, toma, que mais? Mel, não sei o que, romã, só parece até aquelas bandas, catuaba com amendoim, limão com mel, não sei o quê. Isso resolve ou é conto? É conto, mas são vírus. Esse vírus é um vírus novo, introduzido basicamente no final do ano, começo do ano. Lembra-se que no começo do ano tivemos um pico assim, bastante de letalidade, né? É o H3N2. Por ser um vírus novo, as pessoas não têm anticorpos contra esse vírus, também não têm anticorpos passivos que são produzidos quando você se vacina. Então, as vacinas que são produzidas no mundo todo, o que é que elas fazem? Elas pegam os vírus do ano anterior, um pool de vírus, geralmente 3 ou 4 vírus, e você faz aqueles vírus mais importantes, coloca na vacina, e você imuniza as pessoas para pelo menos 85%, 90% das viroses que irão se repetir no ano posterior. Como esse vírus é um vírus novo, nós só vamos ter plenamente, digamos, as vacinas desenvolvidas no próximo ano, tá certo? Então, porque é um vírus novo, você tem que fazer... O Butantan, que é o maior produtor de vacinas desse tipo no Brasil, um dos maiores do mundo, vai produzir milhões e milhões de vacinas, né? E essas vacinas vão ser testadas e tudo mais, porque esse vírus ele não pertencia à epidemia do anterior. Então, uma virose bem diferente das outras. A virose normal, Marvel, são mais ou menos 3 a 5 dias. Você fica bom, é autolimitado, ou seja, quando se usa esses remédios antigripais, não é para a virose em si, para o vírus. É para você reduzir o desconforto. Por exemplo, na mucosa nasal, você produz grandes quantidades de um muco, né, que é um catarro esbranquiçado, citrino. Aí você usa um vasoconstrictor. Aí você tem, por exemplo, o paciente pode ter febre ou febrícula, febre até 38 graus. Você usa um antitérmico e assim por diante. Então, na verdade, esses são sintomáticos para reduzir a repercussão que tem na sua vida. Mas a virose em si, ela vai até o final, até ser depurada pelo seu organismo, naquele tempo que está determinado, entre 3 a 5 dias. Essa virose agora, ela demora mais de 15 dias. Então, o período dela de doença, de incubação, é muito maior. Por isso que ela é um perigo para quem tem doença crônica, principalmente bronquite, o paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, ou enfisema pulmonar, pessoas que fumaram, pessoas que se expuseram a certos pós, por exemplo, a serra de mármore, quando eu serro aquilo ali, se eu não uso uma máscara correta, aquela sílica vai para meu pulmão e com o passar do tempo eu vou ter dificuldade respiratória. Nas pessoas que têm dificuldade respiratória,
ela é muito mais grave, podendo dar a agudização da sua doença de base. O paciente precisa daquelas famosas bombinhas, né, de salbutamol, corticoide e assim por diante. Mas, em geral, 15 dias, agora, só que ela é o seguinte, ela não dá mortalidade, porque ela não tem, digamos assim, a agressividade da Covid-19, por exemplo, algumas cepas, entendeu? Dá exatamente, você fica... essa gripe, por exemplo, ela não dá muita moleza, não dá anorexia, falta de apetite. É uma gripe onde você fica entumecido, parece mais um alérgico. Você fica com grande quantidade de catarro no nariz e principalmente nos pulmões. Minha amiga Luísa Isabel, ligada aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Também o meu amigo Jair, taxista, um grande abraço, acompanhando a nossa programação já. E também já tem gente perguntando aqui em relação a... doutor, existe essa doença, butique, artrose, tendinopatia no braço? A bursite, né? Deve ser bursite. Bursite, a bursite... É o corretor de texto, esse corretor é uma desgraça. A bursite, de uma maneira geral, são doenças em pessoas que repetem muitos movimentos, né? Por exemplo, datilógrafos, digitadores, cortadores de cana, donas de casa, pessoas que trabalham em banco repetindo o movimento. Então, essas pessoas que repetem muito movimento, elas podem ter inflamações nas bolsas que revestem a musculatura, né? Pode ter no tendão em si, ou no músculo em si, a miosite e assim por diante. Mas tem cura? Não. O seguinte, você vai tratar de acordo com a causa, né? Se você tem, por exemplo, um cortador de cana que precisa se baixar 10 mil vezes, 10 mil flexões para cortar 6, 7 toneladas de cana por dia, e ele tem bursite no ombro, você tem que afastar daquela ali. Ou então você tem que, no caso de medicina do trabalho e fisioterapia, a gente termina fazendo com que o camarada utilize o braço que não tem a bursite, o braço esquerdo, por exemplo. Então, você reduz a carga de repetições naquele membro onde você tem, pode ser o membro direito ou esquerdo, e trata o paciente com fisioterapia. Agora, digamos, cura em si não tem, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, raspando mandioca, lavando roupa, digitando excessivamente, você vai continuar tendo bursite, tendinite e assim por diante. Bom, então o pessoal tem que se cuidar. Eu pedi aqui ao pessoal que está mandando mensagem de áudio, não mande mensagem de áudio, tá? Minha amiga Dulce, lá na Rua H, mande mensagem de texto. Doutor, vamos mudar aqui de assunto. Essa semana teve aí uma polêmica muito grande aí, né? 2 mulheres, né? Foram submetidas à violência e do estupro, né? Que é uma coisa terrível. A primeira, uma menina, na verdade, uma adolescente, pré-adolescente, 11 anos de idade. Ela não teve como fazer o aborto, foi negado o aborto, né? E a segunda, que era maior de idade, ela também foi estuprada, aliás, por não ter sido estuprada, levou a gravidez a termo e depois fez a doação, e isso dentro da lei. Quem que estava com razão aí no caso? Olha, no primeiro caso, veja, foi uma criança de 11 anos que estava grávida há mais de 7 meses, né? Isso. Então ela engravidou com 10 anos, engravidou de um parente lá, de um primo e tudo mais. Que aí ficou secundarizado, porque era um parente e era menor também, né? Mas lembrar que qualquer intercurso sexual com menor de 14 anos já é considerado estupro presumível. Estupro, aliás. Já é estupro presumível. Então, dependendo da sua, digamos assim, a sua fé religiosa, ou da maneira que a família se relacione com a vida e tudo mais, cada um pode escolher o seu caminho. O que o Estado diz é o seguinte, a lei de 1940, né, diz que aborto é crime no Brasil. Com exceção, tem 2 exceções na lei, e uma terceira que foi criada pelo STF em 2012. A primeira exceção é se essa gravidez for fruto de estupro, de uma violência explícita. No caso aí, foi fruto de uma violência. No caso, parece ter sido consensual com o primo, mas como a lei diz que abaixo de 14 anos, qualquer relação sexual é presumivelmente um estupro, seria enquadrado como estupro. E a segunda é se a mãe tiver risco de vida. No caso, uma criança magrinha, de 11 anos de idade, ela tem risco efetivo de vida. São os extremos. Então, crianças até 15 anos, 16 anos, e também, obviamente, mulheres mais idosas, perto de 50 anos, essas duas etapas da vida têm chances
realmente você tem um abortamento até espontâneo. Bom, nesse caso, o que é que foi feito? A família foi, quando foi descoberto, já estava com 27 semanas, estava com perto de 7 meses, foi à justiça. A lei não diz que se a gravidez é precoce, com 12 semanas, 3 meses, ou se é tardia. Ela diz que você... Que pode fazer o aborto. Que pode fazer esse aborto de acordo com o que a lei preconiza. E, obviamente, a terceira causa, que foi, mais uma vez, um ativismo judicial, o Supremo decidiu em 2012, já que o Congresso é inepto, não faz lei, não entra em nenhuma polêmica, que quando você faz um diagnóstico de anencefalia, ou seja, faço ultrassonografia e a criança não tem cérebro, ela não tem viabilidade, ela não tem vida, apenas o coração bate e, no caso, o que aconteceria? Ao nascer, ela morre, porque ela não tem cérebro. Então, nesse caso, seria um constrangimento você levar uma gravidez a termo, sabendo que a criança é inviável e assim por diante. A própria natureza, Mávio Alves, em 20% a 30% das gravidezes, de maneiras gerais, ela aborta aquilo ali até o 3º mês, principalmente com lesões cromossômicas graves. Então, se você imagina que o Brasil tem mais de 1 milhão de partos por ano, você tem mais de 200 mil ou 300 mil abortos espontâneos, tá certo? Claro, eu pergunto a você, qual é o hospital público, por exemplo, que chega uma mulher, por exemplo, com restos ovulares, que vai perguntar se aquilo ali foi espontâneo ou se foi induzido por algum método? Ninguém pergunta. Simplesmente se faz a curetagem e entra aquilo ali na estatística como se fosse um aborto espontâneo, tá certo? Então, o caso dessa menina, muito embora a juíza pode dizer, não, porque eu sou católica, eu sou... eu acredito que a vida deve ser protegida, mas um juiz de direito ele tem que primeiro respeitar a própria lei. A própria lei, entendeu? Ela não pode fazer juízes e valores e assim por diante, tá certo? Agora, obviamente, um juiz ele pode muito bem, se ele quiser, aconselhar em off e tudo, mas sempre respeitando a lei. O aborto não foi feito lá a posteriori, né? Já foi feito na universidade, logo depois, né? No hospital universitário. Então, esse foi o primeiro caso. Então, esse caso é um caso, digamos assim, de grande repercussão, porque a magistratura, a juíza, ela, em tempo, ela não cumpriu a lei, entendeu? Não é um crime, mas, na verdade, ela pode ser punida pelo Conselho Nacional de Justiça. O outro caso é um caso mais nefasto. Uma atriz da Rede Globo, uma atriz mirim, hoje já tem 23 anos, ela foi estuprada. Ela fez os métodos anticoncepcionais. Qual o método anticoncepcional? A pílula do dia seguinte. Mas parece que não deu certo. Não existe, gente, nenhuma terapia que seja 100% segura. No caso dela, ela continuou. Resultado, como ela imaginava que após o estupro e o uso da pílula do dia seguinte ela não engravidaria, para surpresa dela, ela precisou fazer, alguns meses depois, uma tomografia computadorizada de abdômen, e quando o tomógrafo passou em cima, o médico lá da sua cabine, onde ele está fazendo o exame, ele tirou o tomógrafo, que é um raio-x, olha só. Não pode. Um raio-x, se fosse uma ressonância, mas um raio-x, tomografia, gente, é um raio-x seriado, que tem 256 canais, enquanto o outro tem um canal. Aí, resultado, ela tinha um feto ali dentro. Aí, o que ela fez? Ela levou a sua gravidez a termo. Ela levou a gravidez a termo. E o que ela fez? O que a lei prevê. Ela fez uma adoção consentida. Ela levou, foi à justiça, às barras dos tribunais, disse que aquilo tinha sido fruto de um estupro e tudo mais. Aí, ou seja, fez toda a parte judicial, a parte policial e judicial, e fez o quê? Pegou a criança e fez uma adoção. Quer dizer, entregou à justiça uma doação. Isso é permitido. Muita gente pergunta assim, mas no caso dela não foi abandono incapaz? Não. Abandono incapaz é uma coisa que está prevista no Código Penal. Ou seja, você colocar uma criança na frente de uma casa, você está abandonando. Você tem que entregar o quê? A quem faz o meio de campo entre a sociedade, que é a justiça. E nesse caso aí, a justiça foi e... nesse caso, obviamente, com o sigilo que a justiça tem, deve ter doado essa criança para alguma pessoa que estava na fila da adoção e assim por diante. Então, qual é o problema da Carla Castanha? O problema é que isso é uma coisa de foro íntimo. Ela foi, digamos assim, estuprada
2 vezes. Pela primeira vez, do ponto de vista físico mesmo, do segundo vez, do ponto de vista filosófico. Ninguém precisava saber. O que é que aconteceu? Uma pessoa do hospital, não se sabe ainda, mas alguém da área de enfermagem, ligou para um colunista de renome nacional e contou a história por ser uma moça que era da Rede Globo. Isso foi para a fofoca, mas aí o que aconteceu? O próprio site Metrópolis, o próprio colunista pediu perdão publicamente, entendeu? Por ter colocado... Ele não disse o nome da moça, entendeu? Ele não disse. Mas ficou evidente porque outros colunistas disseram e assim por diante. Mas isso criou uma celeuma muito grande. Você imagina, por exemplo, primeiro, ninguém precisava saber que essa moça foi estuprada. Segundo, ninguém precisava saber que ela doou o seu próprio filho, filho de um estuprador. E criou-se uma série de juízes e valores sobre abandono e tudo mais, e assim por diante. Então, você veja que sociedade nós estamos, Marvio Alves, aqui, entendeu? Isso, você entra na privacidade de uma pessoa, o Conselho de Enfermagem vai investigar, ou seja, a Polícia Federal, o Conselho vai investigar onde é que o hospital falhou nisso aí, entendeu? Para que um profissional de saúde se achasse no direito de contar intimidades do seu paciente para um colunista e assim por diante. Então, foram casos assim escabrosos, entendeu? De grande debate, né? E se esquece o debate de fundo aqui no país, são os direitos aqui. Os direitos que a lei permite são esses 3 casos aí. Eu acho, inclusive, que no caso dessa menina de 11 anos, os 2 direitos, né? Ou seja, ela estava pautada primeiro pelo estupro, né? E estava pautada também e amparada também porque uma criança de 11 anos de idade, que não foi desenvolvida sua pelvis, a chance matemática da criança e dela morrer, do binômio materno-fetal morrer, é muito grande. Então, isso serve de ensinamento para todos, entendeu? Não se faz o juízo de valor sobre vida, sobre morte, sobre religião. Está se falando sobre direito. Direito está na lei e quem respeita a Constituição tem que se ajoelhar perante a lei. Uma lei antiga, se ela é anacrônica, você, se quiser, se invista do voto, ou seja um deputado federal, um senador, para mudar a lei se quiser, mas a gente não pode se insurgir contra a lei. A gente tenta mudá-lo de acordo com, digamos assim, com a história de um povo, com a luta de um povo e assim por diante. Então, em vez de vociferar, de julgar as pessoas, você pode exercer seu direito cristalino de ser representado e um dia poder mudar essa lei, que as pessoas acham que essa lei... alguns acham que ela é muito branda, outras acham que devia proibir tudo. Não, eu acho que está na medida certa para o desenvolvimento social do meu país. Nós não temos um grande desenvolvimento ainda no país, somos um país de pequenos radicais. Acho que essas 3 possibilidades para abortamento, e além do mal, é o seguinte, eu digo a você, eu sou um profissional de saúde, tenho mais de 40 anos de formado. Então, eu nunca vi ninguém pedir dentro de um hospital para saber se aquele aborto foi espontâneo ou não. Ou seja, é uma coisa de foro íntimo da pessoa. Se você tem 2 punições, tem a punição natural da lei e tem a punição divina, se você acredita em alguma coisa. Então, nesse caso, esses 200, 300 mil abortos que tem espontâneo no país e os abortos que são chamados criminosos, o médico não vai fazer juízo de valor, ele vai fazer sua parte, vai salvar a mulher e assim por diante. E quem quiser viver com a sua consciência, que viva, é assim que é feito no Brasil e eu acho que em grande parte do mundo. Olha, o Jacaré está dizendo aqui, bom dia, meu amigo Guerreiro, Marvio Alves, que todos os amigos, ouvintes e telespectadores tenham um ótimo início de semana, abençoado por Deus, parabéns aí pelo belíssimo programa, forte abraço do amigo, eu sou contra o aborto, bem porque é uma vida, Deus nos dá a vida e só Ele tem o direito de tirar a nossa vida, um forte abraço, amigo, e doutor Dilson, abençoe, fez aqui uns elogios aqui ao doutor Dilson, mas vamos lá, doutor, também nessa mesma esteira aí, a gente tem o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se a filha dele, que tem 11 anos, fosse estuprada, ele não permitiria o abortamento. Ele pode decidir? No caso, ele pode, né? Pode? O pátrio poder poderia ir. O pai pode decidir? No caso, ele poderia ir. Acho que ele poderia decidir, a não ser que a criança, talvez, ela se insurgisse contra isso, né? E sua vontade fosse para o Ministério Público, para um juiz, um desembargador, um ministro, acho que poderia. Mas acho que um pai poderia decidir aqui. Primeiro, ele é um camarada religioso, entendeu?
interpreta a Bíblia literalmente. A vida só quem pode dar é Deus, só quem pode tirar é Deus. Então, as pessoas devem viver de acordo com o seu credo. Se você acredita nisso, você tem que viver assim, entendeu? Agora, quem não acredita nisso, vive como quer, entendeu? Então, pode ser que muita gente diga assim, tem um filho de estuprador, etc. Tal. Mas se você acredita que só Deus pode tirar a vida e pode concedê-la, e você vive de acordo com esse tipo de dogma, eu acho que é correto também. Eu não julgo ninguém. Exatamente. Há uma tese que é muito forte aí, de quem defende que a gravidez, mesmo sendo uma gravidez decorrente do aborto, seja levada a cabo, né, seja levada até o fim, é de que quem é o criminoso é o estuprador, mas quem paga com a vida é o feto que está ali, aquela vida que está se formando. E principalmente em um país onde se defende tanto bandido, inclusive os estupradores. Com certeza. Né? Houve um levante muito grande na década de 2000, quando se falou em castração química pela primeira vez. Acho que foi na década de 2000. E muitos deputados, especialmente deputados ligados à esquerda, foram radicalmente contra a castração química. Eu não tenho nenhuma condição de falar, porque eu não entendo o assunto, mas esse é o grande argumento, né? Olha, quem comete o crime é o estuprador, mas quem paga é o feto. Com certeza absoluta. Outra coisa que é importante é essa questão do estupro aí, e da punição. A punição tem que ser proporcional. O que nós sabemos que o perfil psicológico do criminoso sexual, ele repete e repete e repete. Ele repete com a família, ele repete com a filha, ele repete com... Você veja, se você pegar o ranking, por exemplo, das pessoas que são... As crianças que são estupradas, a maioria são estupradas pelos pais, pelos tios, pelos vizinhos, pelos amigos. Ou seja, 90% de gente da proximidade. A maioria pais e tios. A maioria... Eu, sinceramente, Marvel Alves, eu acho que é o seguinte, uma das formas mais horrorosas que você tem que ter é usar um falo, um pênis como arma. Eu acho que a punição deveria ser severa. E eu acho que a castração química, já que é um crime que se repete, você pode pegar... a pena, ela não é para ressocializar ninguém. A pena é para punir você de acordo com o que você fez. Só que existe um intermediário, esse intermediário... é a sociedade, ou seja, está tudo escrito ali. Você, se for um transgressor, você está ali. Então, nesse caso, Marvel, no caso desse tipo aí, eu acho que, dependendo do tipo de crime e tudo mais, a justiça poderia dar no seu rol de pena exatamente isso aí também. Porque esse camarada, ele sempre vai repetir. Saiu da cadeia, ele vai fazer a mesma coisa, ele já era um assediador e assim por diante. Então, infelizmente, esse tipo de crime não há ressocialização. Saiu, ele pratica a mesma coisa com filha, com prima, com parente, com amigas e assim por diante. Então, esse criminoso, ele... a não ser que você fizesse o seguinte, cara, já que digamos assim, a psiquiatria forense, ela mostra que esse camarada ele tem uma tendência a sempre repetir a mesma coisa, você faça como você faz com os crimes onde você não é inimputável. Entendeu? O cara, um louco, por exemplo, matou 3 pessoas lá, Araçatuba, essa semana, um ônibus, sei lá, matou 3 pessoas. Esse cara ali é um psicopata. Ou seja, ele está esquizofrênico, ele tem que ficar o quê? Medida cautelar a vida inteira no manicômio. O Adélio Bispo continua targivessando, tem que ficar no manicômio. Então, esses camaradas deveriam ficar a vida inteira no manicômio também, porque eles vão fazer e repetir as mesmas coisas. Em muitos países do mundo isso acontece. No país onde há uma bandidolatria, ou seja, os bandidos são digamos assim, os grandes ídolos de uma parte da sociedade, onde você vê sempre o bandido na frente da vítima. Então, nesse caso especial, Marvel Alves, eu acho que deveria fazer a imputabilidade. Já que você vai repetir os mesmos crimes, você tem um perfil psicológico doentio, psicopático, você tem que ficar segregado da sociedade a vida toda. 8h44. Tem uma sentença aqui, eu não sei se isso é verdade ou não, mas é datada de 15 de outubro de 1833. Acho que o doutor Nilson vai gostar desse negócio aqui, doutor. Chamada O Macete da Capa Dura. É uma sentença que foi, segundo se comenta, né,
Para o camarada aí que foi estuprador naquele tempo sofrer como punição que o camarada tivesse os testículos esmagados. Essa é uma 1833, gente. Tá aí, pode procurar aí no Google o macete da capa dura. Sentença condenou o cabra Manuel Duda por uma tentativa de estupro. Tá aí, depois você dá uma lida. Minha gente, vamos falar de uma coisa melhor, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da promoção que quem realizar exames de sangue com valores acima de R$5 recebe gratuitamente sumário de urina e parasitológico de fezes. Só o laboratório da Policlínica pode fazer promoção deste porte, pois tem 5 unidades em Pernambuco, 2 em Alagoas. Ligue 36610012 e o 996730635. E na promoção do laboratório da Policlínica, com a supervisão do Dr. Dilson Assunção, tem pacotes de exames para grávidas, cirurgias eletivas e outras situações clínicas com até 50% de desconto. Ligue já e se informe. 36610012. Fale com a Deca e Nayane. Um abraço ao pessoal lá da Policlínica. Doutor Dilson, vamos lá. Jornalista da Globo teve uma doença de Parkinson aos 45 anos. Depois do diagnóstico, entrou em depressão, né? Como se faz o diagnóstico e o tratamento dessa doença? Doença tão assim prevalente, o Parkinson é uma doença muito comum, infelizmente, nos últimos anos nos jornais, na mídia de maneira geral. Olha, Marvel, chamou a atenção não só pela doença, para mim chamou a atenção muito mais pela idade dela, a jornalista famosa da Globo, e ela começou a ter os primeiros sintomas de doença de Parkinson com 45 anos. Não é o comum, olha, eu repito, eu estou com quase 41 anos de formado, 6 anos de medicina a mais, já são quase 47 anos. Eu vi poucas pessoas, eu vi 3 ou 4 pessoas em 40 e poucos anos que tiveram abaixo de 50 anos, a maioria acima de 70 e assim por diante. Então, a doença de Parkinson, ela acomete todos os anos mais de 150 mil pessoas, são milhões de pessoas que têm. Então, acaba a vida das pessoas no final da vida, porque ela mexe com a parte neurológica, com a parte muscular, né? O paciente começa a ter, muitas vezes, sintomas, fica meio enrijecido, ou seja, para se levantar da cama com dificuldade, para marchar, para subir, principalmente, Marvel, escadas, o paciente não consegue marchar e começa a reduzir a quantidade de movimentos, ou seja, principalmente do rosto, aquele rosto mumificado. E nas mãos, por exemplo, tem aqueles tremorezinhos finos, muitas vezes com dificuldade, mas vem com tontura, vem com dores, vem com muita depressão. Eu tenho um paciente que tem muita dificuldade para engolir, Marvel Alves. Para comer, ele tem que comer sentado, reto, porque se ele angular um pouquinho o tórax para trás, ele se engasga. A comida, em vez de entrar, por exemplo, para o estômago, entra na traqueia e ele começa a tossir bastante e assim por diante. Esse paciente também tem dificuldade urinária, ele não está conseguindo controlar o esfíncter, ou seja, quando ele pensa em urinar, ele já urinou, ele não consegue, a portinha do esfíncter não consegue ser acionada pelo cérebro, tá certo? Tem distúrbio do sono, dificuldade para dormir, dificuldade para respirar, é como se toda a musculatura dele fosse enrijecida, né? Então, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, né? Onde você mexe na substância negra que produz um dos neurohormônios mais importantes para a gente, que é a dopamina. Tanto é que o remédio que a gente usa é um estimulante dessas áreas dopaminérgicas, né? E, só repetir, não, você pega 1.500.000 pessoas por ano, somadas anteriores, são milhões de pessoas que têm efeito Alzheimer, já estamos com 1.200.000 pessoas com Alzheimer. E muitas vezes, como são doenças degenerativas do cérebro, da substância negra, você também começa a aparecer com doença de Alzheimer, problemas gravíssimos de memória, problemas neurológicos e psiquiátricos e assim por diante. Então, lembrar, gente, que a doença, apesar dela aparecer numa fase muito tardia, acima de 60, 70 anos de idade, mas ela pode acometer pessoas de qualquer idade, principalmente no caso desse aí, aconteceu foi até difícil o diagnóstico, por imagina, a gente não vai pensar que uma moça bonita, uma repórter articulada, que tem todos os influxos cerebrais, ou seja, tem uma vida intelectual muito ativa, vai de repente pegar uma doença degenerativa dessa. Mas o diagnóstico foi feito, o tratamento é feito com drogas especiais, amatidina, dopa
e assim por diante. E o próprio governo financia, porque é uma doença crônico-degenerativa. Muitas farmácias especiais do SUS dão essas medicações gratuitas, que são caríssimas, viu? Então, é verdadeiro isso aí, chamou a atenção para o Brasil e até do mundo todo, mas você pode ter essas doenças em qualquer idade. Então, cuidado, né, minha gente? Muito cuidado, muito cuidado. Bom, são 8 horas mais 50 minutos. Doutor Dilson, o Brasil tem um perfil de mortalidade igual a muitos países envolvidos, com predominância das mortes por causas cardiovasculares, neoplasias, entre outras. Por que essas causas são reduzidas? Pois a tecnologia tem avançado, não são reduzidas, já que as tecnologias estão sempre avançando ano a ano. Olha só, Mávio, realmente isso é verdadeiro, entendeu? E a gente não consegue reduzir essas causas ano a ano, tá certo? Por exemplo, o infarto do miocárdio continua ainda sendo o primeiro colocado de todas as mortes no Brasil. Seguida de que? Infarto do miocárdio, gente, ele é causado por várias coisas, principalmente pelo hábito de vida, né? Então nós temos o excesso de colesterol, que é a causa maior, né? Mas nós temos o tabagismo, que é a segunda causa que induz ao infarto. Nós temos a diabetes mellitus, hoje 17% da população tem diabetes e aumenta em 50 vezes ou mais a possibilidade de você ter infarto. Você tem a obesidade, que hoje no Brasil e até no mundo, né, praticamente é uma epidemia, né? Isso. A hipertensão arterial não controlada, o sedentarismo e assim por diante. A mesma coisa o AVC. Então, o infarto miocárdio é quando um vaso obstrui, por exemplo, uma artéria importante, mas o AVC é a mesma coisa. Ou seja, o paciente que é hipertenso, ou seja, as causas, Mávio, são as mesmas, que é um infarto no cérebro do paciente e o outro é no coração. Então, o segundo colocado, na verdade, eu até não dissociaria, que seria o AVC, né? O terceiro colocado são as doenças respiratórias, acabei de falar. Essas doenças respiratórias, não estou falando nem de Covid, que Covid passa, entendeu? Estou falando de pneumonias, bronquites crônicas, bronquites crônicas agudizadas por infecções e assim por diante. Pneumonia aspirativa, muita gente não sabe o que é isso, mas muitas vezes o paciente idoso, ele termina aspirando a própria comida e a comida entra no pulmão e se putrefaz ali, termina atraindo bactérias e matando o paciente. Então, as doenças respiratórias agudas, né, são a quarta causa de morte aqui no país, né, e mostra muito exatamente que a disparidade do nosso país. A quinta causa seria a doença pulmonar obstrutiva crônica, porque nós tínhamos uma grande quantidade de fumantes até pouco tempo, Mávio Alves. 40% dos adultos fumavam, hoje apenas 12%. Mas o que é que está acontecendo? Os jovens abandonaram completamente o hábito de fumar, o tabagismo. Com a era do cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, houve uma explosão absurda do uso do cigarro eletrônico, que tem nicotina, por exemplo, e com isso aí, muitos jovens estão apresentando lesões gravíssimas, que quando era pelo tabagismo, precisava de 40 anos de cigarro, o cara está apresentando com 4, 5 anos. Aquele cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, entendeu? Aí, ou seja, imaginava no começo, muita gente, não, olha, o cigarro eletrônico vai ser para que o camarada que fume pesadamente, ele deixe de fumar e fume só nicotina. Já que no cigarro comum tem mais de 4.500 substâncias, muitas delas cancerígenas. Mas isso não foi verdade. Ou seja, em vez de reduzir os que fumavam, fazer uma terapia, digamos assim, uma terapia de substituição, os jovens se apropriaram disso aí e estão disseminando aos milhões aí, fazendo com que as autoridades hoje sanitárias do país tenham muito, mas muito então, cuidado. A Anvisa errou em liberar essa... Não, é proibido. É proibido. É proibido. Mas era liberado antes. Hoje a importação, tem normas hoje, importação, circulação, venda, é tudo proibido. Mas, obviamente, esse país que tem uma das maiores fronteiras do mundo, logo com quem? Com os narcotraficantes mais um produto a ser contrabandeado. Mais um produto a ser contrabandeado, de gente ganhar dinheiro e alguns perderem a saúde, né? Que coisa, Então, nesse caso, Mávio, depois você vem doença crônica, renal, que você pega em todo canto, acidentes automobilísticos, tá certo? E violência urbana de maneira geral. Agora, o que chama a atenção, a sétima causa de morte é Alzheimer. Por quê? É uma doença degenerativa que faz com que você perca a memória facilmente e você comece a ter doenças correlatas a isso aí. Então, você veja, o nosso perfil é muito parecido com os países do primeiro mundo, com exceção, obviamente, das doenças respiratórias, que nesses países chamados ricos,
ela é em menor quantidade. Mas infarto, AVC, DPOC, todas essas doenças são as desgraças do mundo todo. Olha, minha amiga Célia Lopes acompanhando aqui a programação. Obrigado, querida. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Também com a gente aqui, é importante lembrar o seguinte, olha, a Policlínica com o Dr. Dilson Assunção está com o seu Departamento de Medicina do Trabalho realizando aí há mais de 30 anos o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, e o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, além de fornecer laudo de insalubridade e periculosidade, entre outros exames. Entre em contato, tá bom? Dr. Dilson, o fato aí também da Federação Internacional de Natação de restringir a participação de nadadoras transexuais para competir junto com mulheres, né, que não fizeram até a transição até 12 anos de idade, o que é que se pode tirar disso aí? Qual é a sua opinião? Olha só, Mário, isso é uma das coisas assim, mais assim, incríveis que nós temos nesse momento. É que você veja, a pessoa pode optar por qualquer tipo, ele pode ser transexual, masculino, feminino, ele vive como ele quiser, ele paga seus impostos, não é da conta do Estado fazer isso aí. Mas quando você, por exemplo, começa a interferir, por exemplo, com a sua opção sexual na competição entre pessoas, já passa a ser um problema grave. É o que está acontecendo agora. Quase todas as pessoas que se tornam trans, assim, geralmente são, em geral, são de homens para mulheres. Isso. E vão competir. Todo mundo sabe que a massa muscular, isso é secular. Você pega um queniano que chega numa corrida de 42 quilômetros, numa maratona, ele chega 10 ou 15 minutos acima da sua esposa queniana também, por conta de várias coisas, por conta de milhões de anos que as pessoas vão se especializando em algumas coisas, homens e mulheres, tá certo? Então isso é uma coisa que pertence, digamos aqui, a meu gênero e assim por diante. O que é que acontece? Que as próprias mulheres, algumas mulheres, principalmente as feministas, começaram a defender que mulheres trans, ou seja, pessoas que nasceram homens, que depois de algum tempo começaram a usar hormônio e são trans agora, femininas, mulheres trans, elas façam a competição com mulheres normais, ou seja, que têm uma série de dificuldades em relação a outra. O que é que aconteceu? O caso mais importante foi da Lia Thomas. Ela, quando era homem, biologicamente, ela competia, por exemplo, ela era a 62ª, era 462 na natação, no ranking da natação. Quase 500, um dos últimos, tá certo? Na hora que ela passou para competir só com mulheres nadadoras, ela passou em primeiro lugar. Entendeu? Ou seja, ela passou do último colocado para o primeiro colocado. Isso é no vôlei. Claro, uma mulher trans, ela tem muito mais impulsos por conta da testosterona. Tem muito mais fibras musculares vermelhas e assim por diante. O que assim, me deixa assim, estarrecido é que as feministas defendem isso. O que a federação quer? Olha, nós estamos diante de um problema gravíssimo. Ou seja, eu estou competindo. É a mesma coisa de colocar o Mike Tyson para competir com uma mulher. De luta boxe. Luta boxe. Ou seja, ele desmonta qualquer pessoa, porque a musculatura dele, o desenvolvimento, e são milhões de anos de desenvolvimento e de diferenciação celular. A federação viu isso aí, o que é que ela fez? Não, vamos fazer agora um campeonato de mulheres trans, porque aí você vai competir com as pessoas que têm os mesmos condicionantes. E assim, paridade de arte. A mesma paridade, entendeu? Porque assim fica difícil, entendeu? Por exemplo, nesse caso, muitos homens poderiam muito bem botar um batom, botar um hormôniozinho e competir no campeonato nacional com Marta. Claro que vão ganhar, ou seja, porque a biologia é absolutamente diferente, entendeu, Marvel? E a federação ainda deu colher de chá. Ela disse, se você fizer a transição, começar a usar hormônio antes da puberdade, 12 anos, aceita-se por enquanto, já que não tem pesquisas tão conclusivas, né? Ou seja,
é um dos fatos que a modernidade, ou seja, as mulheres deviam estar se insurgindo. E quem está defendendo os direitos das mulheres hoje são os homens ditos tóxicos e tudo mais. Machistas, patriarcalistas, sexistas, misóginos e tudo mais. Enquanto se daqui a pouco seguinte não vai ter mais nenhum. Se essa moda vai pegar, todos os campeonatos desses grandes... vôlei, natação, corrida, vai ser tudo dominado por atletas femininas trans. Ou seja, prejudicando, então, o que é que a federação fez? Não, vamos fazer um campeonato só com vocês. Você imaginou uma mulher, nascida mulher, não é, no salto, competir com um homem que deixou de ser homem para ser, fez a cirurgia para ser uma mulher trans? Exatamente, ou seja, o homem vai pular muito mais. Você veja que vai correr muito mais rápido. Todos os recordes mundiais, por conta dessa questão da especialização muscular, que é uma questão genética, antropológica, genética, de mais de 5 mil anos, entendeu? Você veja, o homem corre menos de 10 segundos, 9 segundos e 90, recorde mundial. A mulher não consegue chegar a esse ponto ainda por conta das quantidades de fibra muscular são diferentes dele. Absolutamente diferente da biologia um do outro. Então, o que acontece é o seguinte, é sempre um homem que vai para o lado das femininas trans. Do lado de cá não tem ninguém. Eu quero ver quem quer jogar entre os marmanjos aí do Flamengo, entendeu? Entendeu? Que nasceu mulher. Que nasceu mulher, trans, e quer ser homem. A transexualidade quer jogar lá. E quer jogar no meio dos homens. Não vai. Não vai querer, entendeu? Não vai. Ou seja, esse problema aí tem realmente dado problemas muito para as mulheres, de maneira geral, entendeu? Tem perdido seus índices. Você veja, bem simples. Eu era o 462. Passou a ser aí eu passei o seu primeiro vez. O que é que mudou? O que é que mudou? Que eu estou competindo com mulheres, rapaz. Antes eu competia com homens que tinham musculatura correta, que faziam uma série de treinamentos específicos, que treinava aquele tipo de modalidade durante 40, 50 anos seguidos e assim por diante. Então, nesse caso, eu estou com a federação, entendeu? Acho até que ela foi boazinha, entendeu? Acho que deixar 12 anos. Ia ser um campeonato. Então, se você é transmasculino, vai ter um campeonato com transmasculino. Você não acontece, por exemplo, as Paraolimpíadas? Como é que é a Paraolimpíada? Uma pessoa que, como o Daniel, que é o maior campeão de natação em todos os tempos aqui, que é pernambucano, não tem os 2 braços, ele vai competir comigo e com o Mávio, que tem 2 braços? Não pode, cara. Não. Ele vai competir dentro daquela modalidade. Isso serve para uma pessoa que tem deficiência, tem dificuldades motoras e tudo mais, também serve também para uma pessoa que mudou a sua orientação sexual e assim por diante. 9h02. Vamos fechar aqui com a nossa frase da semana, doutor Dilson Assunção. Olha, Mávio Alves, olha, a frase é iconográfica, né? A frase é dos Peaky Blinders, né? Diz assim: a família, às vezes, ela nos abriga nas tempestades mais cruéis. E, às vezes, ela é a própria tempestade. Eu não sei, nesse momento, se sua família é a sua própria tempestade ou se ela está lhe abrigando. Porque realmente acontece passar de um lado para outro. Um abraço, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Doutor Dilson fica o dia todo aqui em Palmares, atendimento lá na Policlínica. Eu vou me despedindo, mas volto às 11 horas. Você fica agora com Bom Dia Cultura. Tá aí o Nixon, trazendo aí muita informação e descontração para você. 88.9 Cultura FM. Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares, no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.